Olá pessoal, quero meditar com vocês em Mateus capítulo 24 e versículo 44, que diz assim: Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Eu tenho me preocupado muito nesses últimos anos com a questão do arrebatamento da igreja, com a questão da vinda de Jesus. E eu observo que a igreja do século 21, a grande maioria dos ministérios que se chamam igrejas do Senhor, deixaram de pregar sobre a vinda de Jesus Cristo. Não tem mais se preocupado em pregar. E alguns que pregam, quando chega no texto em que se fala haverá guerras e rumores de guerras, esses serão os sinais, mas que não se preocupe, porque ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. E aí consola o povo com essas palavras. Mas eles não param para pensar que uma hora tem que acabar o princípio das dores. E todos os sinais que a Bíblia se refere como o princípio das dores já aconteceu. A Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, Tardieu, presidente do gabinete francês, declarou o seguinte, que 87% das pessoas do planeta estavam envolvidas nessa guerra. 65 milhões de pessoas lutaram nessa guerra. 8 milhões caíram, morreram. 30 milhões foram feridos e 15 milhões ficaram aleijados, ficaram incapazes. Essa guerra gastou num total de 331 bilhões, 612 milhões, 542 mil e 560 dólares. Uma fortuna. Isso foi a Primeira Guerra Mundial. Depois nós vemos em 1945, a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra, que na verdade ela se inicia em 1939 e termina em 1945, ela mata 55 milhões de pessoas. E o gasto é astronômico, muitas vezes maior do que o da Primeira Guerra Mundial. A Hiroshima é devastada com uma bomba e morre-se 55 milhões de pessoas. Isso são princípios das dores. A Bíblia também fala sobre fome. Fome houve em vários países do mundo e há ainda. Só nos anos 70 e principalmente no ano de 1974, 4 milhões de pessoas morreram de fome. Hoje na Somália, milhares de crianças morrem de fome. Na Índia, milhares de pessoas morrem de fome. Mas não vamos tão longe. No Brasil, há lugares como no sertão que muitas pessoas morrem de fome. Crianças desnutridas morrem. Pestes em todo o mundo. Quantas doenças malditas já assolaram a humanidade? Era um princípio das dores, mas hoje nós não vivemos mais o princípio das dores. Antes de continuarmos no texto, quero dizer para vocês que aproximadamente há 30 anos atrás, o Senhor veio como um anjo e desceu e falou comigo em uma visão linda que eu nunca consegui esquecer. Não consegui ver o rosto do anjo, apenas um resplendor e uma voz que saía e falava a mim: não é mais os últimos dias da minha igreja, mas é o último dia. Vai e prega que é o último dia da minha igreja. Prega que eu estou voltando. Proclame ao mundo que eu estou retornando.
para buscar a minha igreja. Até então, mesmo eu tendo feito seminário, estudado escatologia, mas não pregava sobre a vinda de Jesus com tanto ênfase nos púlpitos como eu sempre pregava. E depois dessa revelação, dessa visão, eu nunca mais parei de pregar sobre a vinda do Senhor Jesus. Nos púlpitos, nos cultos, e aonde quer que eu vá para pregar a palavra de Deus, eu procuro levar essa palavra sobre a vinda de Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a vinda de Jesus, ela está muito próxima. Jesus, ele está voltando, e a qualquer momento ele vem para buscar a sua igreja. As pessoas estão esperando, achando que nós estamos vivendo ainda lá no passado, no princípio das dores. Não, já se passou todos os acontecimentos. Virá uma grande guerra, mas essa grande guerra não tem nada a ver com o princípio das dores. É a terceira guerra mundial que acontecerá na grande tribulação, que é outro assunto. É um estudo muito mais profundo, que não é para um vídeo de 15, 16 minutos. Então, a terceira guerra mundial. Mas os sinais já têm acontecido. Nações contra nações, filhos contra pai, violência, corrupção, tudo isso. Heresias dentro das igrejas. A verdadeira fé sumindo de dentro das igrejas. Isso faz parte do fim dos tempos. Pessoas que não crêem mais na palavra do Senhor, isso faz parte. As heresias que entraram na igreja, o modismo, as unções estranhas, isso faz parte dos últimos tempos. Falsos profetas, que arrebanham multidões, pessoas cegas, alienadas, infelizmente, que acompanham esses pastores, entre aspas. Isso é o fim dos tempos. O que Jesus quer é que nós nos preparamos para esse tempo, que nós estejamos prontos para quando Ele vier nas nuvens de glória, no arrebatamento da igreja, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, quando Ele vir para arrebatar a igreja, que nós estejamos prontos, preparados. Quando Ele fala para Israel, no capítulo 4, versículo 12, da palavra de Deus em Amós, Ele fala: prepara-te para encontrares com o seu Deus. Ele fala com Israel sobre preparação, mas nós podemos trazer como uma tipologia e falando a respeito da vinda de Jesus. Amós, irmãos, capítulo 12. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela tem nos mostrado como vai acontecer, como será o retorno de Cristo. Mas nós não paramos para observar. Nós estamos esperando, às vezes, que Jesus vai voltar, mas daqui a muito tempo. Mas a palavra está clara aqui, ó. O Filho do Homem há de vir a hora que não penseis, a hora que você nem sequer está esperando, Ele vem. Quando Noé pregava a palavra, aquelas nações, aquela nação, o povo zombava dele, continuava festando, dando-se em casamento, se anoivando, continuavam com as suas crendices, continuavam no paganismo, com as suas violências, e não deram atenção ao que Noé falava, ao que Noé anunciava. Mas chegou um tempo que aconteceu, o dilúvio aconteceu, e quando as pessoas se deram conta, a porta da arca já estava fechada. Por mais que eles tentaram, não havia como eles entrarem, porque Deus mesmo selou aquela porta. Quando
se fala das 10 virgens, observamos que 5 delas eram prudentes, estavam prontas para a vinda do Senhor. Mas 5 delas eram tolas, estavam totalmente longe do Senhor. Para dar um exemplo de como está a igreja hoje. Parte da igreja, ela espera realmente o Senhor. Mas uma grande parte da igreja está muito distante, não crê desta forma. Hoje nós observamos somente os escândalos que tem dentro das igrejas. As igrejas têm se esfriado na fé de uma tal forma que o mundo está tomando conta das igrejas. Não se prega mais a verdadeira palavra, como eu digo sempre, com algumas exceções, porque nós somos milhões de evangélicos no Brasil, mas existe uma grande maioria que só fazem barulho mesmo, não pregam o verdadeiro evangelho. Levam multidões e multidões para dentro de grandes templos, de gigantescos templos, mas não levam a verdadeira palavra. E agora eu digo para vocês, e quando Jesus, eu pergunto para vocês, e quando Jesus voltar, para onde vão esse povo? Deus, ele é muito claro, quando ele diz que ele vem buscar a sua noiva. É um povo separado, escolhido e santo. É um povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele não vai vir buscar uma igreja qualquer, ou um povo com o nome de igreja. Ele vai vir buscar a noiva. A noiva é a preparada. A noiva é aquela que está esperando ele a qualquer momento. Se ele vir hoje, está pronta para subir. Se ele vir amanhã, está pronta. Ele não indica a data, não fala a data que vem, mas ele deixa claro nos sinais cumpridos. Tudo tem se cumprido, as profecias quase todas se cumprem ao pé da letra. Poucas faltam para se cumprir. E Jesus está vindo. Quando menos esperar, ele está vindo nas nuvens de glória e só os salvos verão. Eu estou falando do arrebatamento, não da segunda vinda de Jesus, que as pessoas confundem muito. Todo olho verá, é na segunda vinda. Mas no arrebatamento, somente a igreja vai ver. E para os santos, é para isso que ele veio. A igreja precisa tomar uma decisão, precisa rever a sua vida com Deus. A sua aliança, será que não está quebrada? Por que a igreja está tão distante de Deus? Por que a igreja está indo para um caminho totalmente contrário do Senhor? Se a palavra de Deus não muda, a palavra é uma só. Hoje as pessoas falam do modernismo dentro das igrejas, que é normal, que faz parte nos dias de hoje. Mas quem disse que a palavra de Deus é moderna, que ela mudou? Ela continua sendo a mesma de sempre. Os ensinamentos são os mesmos. Eu não estou falando aqui de uso e costumes, não estou falando nada disso não, estou falando de santidade, estou falando de fidelidade com Deus, de andar realmente na presença de Deus e de pregar a verdadeira palavra. Eu estou falando de uma igreja que está esperando o retorno para uma igreja que realmente espera o retorno de Cristo. Eu estou falando de uma igreja que realmente quer que Jesus Cristo volte. Estou falando que a igreja do Senhor, ela tem que estar ansiosa pela volta de Jesus. Mas a liderança precisa pregar para a nossa mocidade hoje que Jesus vai voltar. A liderança, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, os bispos, precisam pregar que Jesus Cristo está voltando. Mas eles têm que crer nisso. Eles têm que acreditar naquilo que eles estão pregando. Então tem que levar essa mensagem santa, essa mensagem verdadeira ao mundo e gritar ao mundo que Jesus Cristo está voltando e que é preciso se preparar. Apocalipse capítulo 22,
No versículo 12, o Senhor diz que eis que eu presto venho, eis que eu estou chegando, eis que eu logo venho. Eis que eu venho para buscar a igreja. Mas quem se preocupa com o retorno de Cristo? Os verdadeiros adoradores, os verdadeiros cristãos. Aqueles que realmente se converteram ao Senhor. Aqueles que têm sede de justiça. Aqueles que têm a imensa vontade de conhecer o reino de glória. Aqueles que têm o desejo tremendo de andar na rua de ouro. Esses são aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, se você não está esperando Jesus, passe a buscá-lo hoje. Passe a se preparar hoje. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Lembre-se que Jesus Cristo vem no momento que você nem espera. A qualquer momento Ele vem. E se você está com Ele, você subirá. Se você não estiver, não subirá. Se estiver atrás do modismo das igrejas, hoje é normal as igrejas estarem vivendo como um ciclo. As igrejas vivem nos seus shows, com suas luzes abrilhantando o templo, suas luzes piscando, luzes coloridas, e todo mundo festejando na igreja. Mas será que se o arrebatamento acontecer nesse momento, todos aqueles que estão ali subirão? Será que é isso que Deus quer? Hoje, se as pessoas vão no embalo dos grandes shows evangélicos, primeiro que nunca devia existir show evangélico, porque Deus não chamou ninguém para ser para show, mas sim para adoradores. E observamos que hoje muitos cantores e cantoras só estão usando o povo de Deus para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Grandes nomes, pessoas de renome, estão usando igrejas. Aí você vai nos bastidores, como de um grande seminário que existe em Santa Catarina, e você vê coisas absurdas com esses cantores e cantoras. E eles se dizem de Deus. Como que vão preparar um povo para subir? Se vive na podridão do pecado, na imundícia do pecado. Como a igreja pode subir se ela está apoiando esses emissários de Satanás, que usam o nome de um ministério, ou usam o nome de Deus para enganar, para levantar grandes somas, e esquece de preparar um povo para subir no arrebatamento. Jesus virá a qualquer momento, e Ele vem, mas vai levar um povo que realmente tem calejado os seus joelhos. Isso eu falo simbolicamente no sentido de orar, de buscar, de clamar, de se santificar, de se preparar. Deus, Ele tem um amor muito grande pela igreja, e Deus, Ele quer que a igreja se prepare. Nós estamos tendo um tempo adicional, vivendo um tempo adicional, porque Ele quer que a igreja se prepare. Ele quer que a igreja suba. Mas sabemos que pela própria palavra, que poucos são aqueles que vão subir. Porque a maioria não estão nem aí com a palavra de Deus. Ninguém quer ouvir essa palavra que prego. Ninguém quer ouvir eu falando aqui da vinda de Jesus. Ninguém quer ouvir eu falando que o pecado está no meio da igreja, uma grande maioria, uma grande massa de cantores, porque tem verdadeiros adoradores no nosso meio, que louvam ao Senhor, que são cantores abençoadíssimos, adoradores mesmo, mas tem uma grande maioria que são falsos, que vivem no pecado e amam estar nesse pecado.
estão enchendo os bolsos, e multidões de pessoas, de jovens, vão e aplaudem, e gritam, como o mundo faz. Mas é o gospel. Mas estão deixando o verdadeiro evangelho. Então esse tipo de pregação, não é uma pregação que é um bate-papo, que pregar mesmo. Teria que pregar no púlpito com mais tempo. Mas esse tipo de palavra, a grande maioria não gosta. Porque não é o que eles querem ouvir. Eles querem ouvir aquilo que faz eles se sentir felizes no momento. Esse tipo de palavra as pessoas não glorificam a Deus, porque é uma palavra exortativa, é uma palavra que leva vocês a refletir se estão salvos ou não para subir no arrebatamento, se estão preparados ou não, se vocês vivem uma vida com Deus, se vocês realmente andam na presença de Deus. Que não adianta você frequentar um templo, porque igreja somos nós, não adianta você ser batizado, não adianta você estar lá todos os dias nas festividades do seu ministério, se você não tiver um encontro real com Cristo. No último vídeo eu falei sobre novo nascimento. Como vai subir alguém no arrebatamento se não houver novo nascimento? Então isso significa santidade, gente, significa ser diferente do mundo. Mas hoje as igrejas estão igual ao mundo. Elas não estão preocupadas com a palavra de Deus, estão preocupadas em ter uma grande massa de pessoas para poder sustentar. E dar a eles tudo o que eles almejam de luxo. Os pastores e líderes que andam nos seus jatinhos, ostentando nos seus carros de luxo. Não sou contra você ter um melhor carro, também gosto. Não sou contra nada disso, sou contra a pessoa somente pensar em ter uma vida de luxo e não levar a palavra verdadeira. É bom que nós tenhamos uma vida abençoada, próspera, dentro da palavra de Deus, mas a prosperidade em todos os sentidos bons, mas levar a palavra de Deus. Não perdemos tempo com palavras vazias, evangelho que não é verdadeiro, e as ovelhas morrendo de sede. Amós capítulo 8 fala que chegará um dia que muitos correrão de um lado para o outro, procurando um lugar onde tem a palavra de Deus, não encontrarão. Na verdade, fala que estarão morrendo de sede e fome, mas não é sede de água, nem fome de pão, mas é sede e fome de ouvir a palavra de Deus. E muitos desses que estão hoje aqui, nessas igrejas, chegará um momento em que eles estarão correndo de um lado para o outro, e aí será tarde demais, porque não mais encontrarão a palavra de Deus, porque a igreja do Senhor já será, ou já foi arrebatada nesse tempo. Então lembre o que fala lá em Amós 4:12, quando Deus fala com Israel: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Que a igreja também se prepare para encontrar com Deus. E lembre-se o que o Senhor diz, que a hora que você nem sequer imagina, Jesus vem. Meus irmãos e irmãs, você que me ouve, você que me assiste, que Deus abençoe vocês. Que vocês entendam que são palavras simples, que eu não estou aqui trazendo nenhuma pregação eloquente, é apenas uma palavra simples, mas para abrir a mente de muitas pessoas que não estão mais preocupadas com a palavra. Não sou famoso, sou um homem de Deus há mais de
33 anos, aproximadamente, que eu prego a palavra de Deus, e eu nunca deixei de levar a verdadeira palavra do Senhor. Eu sei que o meu canal ainda é muito simples, está iniciando, não sei nem muito mexer com isso, estou aprendendo, mas o meu alvo aqui é levar a mensagem de Cristo. Questão da tecnologia, vou aprendendo com o tempo. O importante é que você receba a palavra de Deus, que você se prepare. Sou às vezes rude, mas a palavra é rude. A palavra não tem meio termo, não. É sim ou não. Essa é a palavra de Deus. Então, eu levo a palavra do Senhor, mesmo na simplicidade. Mas eu quero que você seja salvo, que você suba no arrebatamento. Que naquele dia, quando Jesus Cristo vir com milhões dos seus anjos, em nuvens de glória, que você possa subir, levado pelo Espírito Santo, encontrar o Senhor nos ares, e estar sempre com o Senhor, como diz a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E guarda bem Mateus 24, você vai ver no contexto aqui sobre a vinda do Senhor, mas vigie conforme o versículo 44, porque Ele pode vir ainda esta noite. Que Deus te abençoe.